Preparando você para os confrontos dessa semana. Quartas de final, vale vaga na semifinal, vale muito dinheiro e vale glória. Flamengo e Atlético Paranaense é um desses encontros e o Fla já voltou a treinar para se preparar não só para o jogo do Atlético Paranaense, mas também tem Brasileirão no fim de semana. Ben-Hur traz as informações do Fla. O Flamengo tem uma semana de estreias do time. O jogo dessa quarta-feira vai ser o primeiro do novo técnico Jorge Jesus e possivelmente também o primeiro do novo lateral direito, Rafinha, recém-contratado pelo clube. Jesus teve 20 dias para conhecer os jogadores e planejar o time antes do seu primeiro jogo. E os 3 atletas que estavam cedidos para a Copa América, Cuéllar, Arrascaeta e Trauco, já se reapresentaram. Hoje pela manhã, o técnico fez uma atividade com os jogadores que indicou um possível time que ele deve usar na quarta. O Flamengo deve ir com Diego Alves, Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio, René, Cuéllar como único volante, uma linha de 3 com Diego, Arrascaeta e Vitinho, e na frente Gabigol e Bruno Henrique. Com isso, a tendência é que Arão vá para o banco. E fica a dúvida sobre a participação de Everton Ribeiro, que estava em tratamento depois de uma lesão no tendão de Aquiles, mas já voltou a treinar normalmente com a equipe. O Flamengo chega nesta terça-feira em Curitiba para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O jogo é na quarta-feira às 9h30 da noite na Arena da Baixada. Fora de campo, o clube lucrou com a final da Copa América. Por causa da gestão do Maracanã, Flamengo e Fluminense receberam R$1.750.000, valor que vai direto para a conta da administração do estádio. O Atlético Paranaense também se prepara com algumas baixas para esse jogo. E, aliás, uma baixa, na verdade, é uma alta, né? A venda do Renan Lodge, 80 e tantos milhões de reais, depende da cotação do euro no momento, mais ou menos 20 milhões de euros. Já está treinando com o Atlético de Madrid, parece que está bem lá. É a contratação mais cara, uma venda, né? Mais valorizada da história do estado do Paraná. Então está com o bolso cheio o Atlético para cuidar dos assuntos futebolísticos. Vamos ver como se prepara o Furacão, então, porque o retrospecto, jogando em casa, é uma das armas em que aposta o time para vencer o Flamengo. Olá pessoal, enfim chegou a hora do Atlético Paranaense voltar a campo. Vai ser nesta quarta-feira, aqui mesmo na Arena da Baixada, contra o Flamengo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E para essa partida, o técnico Thiago Nunes tem muitos problemas para montar a equipe diante do time carioca, especialmente no setor defensivo. Então vamos lá. Thiago Heleno segue suspenso por conta do caso de doping. O Paulo André, um dos principais líderes deste time e que era titular até o começo deste mês, se aposentou e agora faz parte da diretoria do Furacão. E o Renan Lodge, lateral esquerdo, como vocês sabem, foi vendido por 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid. Com isso, além de Léo Pereira, que é o titular absoluto da posição ali na defesa, Robson Bambu e Lucas Salter, garoto das categorias de base que está se recuperando de lesão, brigam por uma vaga para começar jogando diante do Flamengo. Já na lateral esquerda, com a saída de Renan Lodge, Márcio Azevedo agora é o titular absoluto deste time do Atlético. No meio-campo, assim como o Thiago Heleno, Camacho também segue suspenso por conta do caso de doping, segue afastado aí por tempo indeterminado. Com tudo isso, com todos esses problemas, novamente o fator casa, o fator Arena da Baixada passa a ser essencial para o Atlético conseguir uma classificação diante do Flamengo. E não sou eu que estou falando isso, é o próprio Thiago Nunes. Vamos dar uma olhada. Mais uma vez eu reitero a importância do nosso torcedor, das pessoas que vêm a campo para nos ajudar, porque sozinhos a gente não vai conseguir vencê-los. A gente vai ter um fator local aqui. E vale lembrar, né, pessoal, do retrospecto do Atlético jogando contra o Flamengo aqui em Curitiba, aqui na capital paranaense. Nos últimos 20 anos, o Flamengo só venceu uma vez dentro da Arena da Baixada. Tá certo, pessoal? Essas são as informações, então, do Atlético Paranaense. Tem esse jogo decisivo contra o Flamengo na quarta-feira aqui em Curitiba. Thiago Ribeiro para o Sport TV. Obrigado, Thiago. Vamos começar então pelo Atlético Paranaense. Viemos das informações do clube com o Thiago. Essa venda que eu citei do Renan Lodge é uma venda muito legal para os cofres. Muito complicada dentro de campo para substituir um cara que nem ele, né? Grande revelação do time nos últimos anos. Num primeiro momento, Márcio Azevedo, o Atlético se movimentando no mercado para tentar trazer o Abner. Muito bem na Ponte Preta nessa temporada. Mas o Márcio Azevedo não se coloca no mesmo nível do Renan Lodge. Não, muda o patamar. Era uma das principais forças ofensivas da equipe do Atlético e há uma mudança clara, né, no que vai ser o desenho da equipe. Tenta afirmar também uma nova dupla de zaga. O Léo Pereira bem no ano, mas o Lucas Halter, que chegou, acabou se contundindo. Deve vir o Robson Bambu para a partida da Copa do Brasil. A gente falou, né, mostrou o Paulo André na aposentadoria. Thiago Heleno na questão do doping. Então, assim, Muitas tem baixas, dificuldades nesse sentido
o Thiago Nunes. Mas uma ótima temporada do Atlético até aqui. Então, no Brasileirão, o Atlético está em 12º. Tá ali, ok, tem 10 pontos somados em 9 partidas. O Flamengo tá melhor, naturalmente. Existe uma correlação entre pressão de como você está indo no Campeonato Brasileiro, como você administra as Copas, as eliminatórias, ou dá para separar hoje em dia mesmo? Eu acho que depende muito do discurso interno do clube. O mais importante é a convicção no trabalho feito. Ano passado, o Flamengo, por exemplo, atropelou tudo, tentou encarar as 3, não tinha elenco para tanto, não deu respaldo ao Barbieri, não ganhou nenhuma e mandou embora o treinador no meio do furacão ainda. Pois é, que então, assim, o pior dos mundos, Mas eu acho que o Atlético tem isso muito bem definido. O brasileiro fica em segundo plano, porque é a campanha principalmente de Libertadores nessa temporada. Mas imagino também que a Copa do Brasil, até pela questão financeira, também tem um peso interessante agora nas escolhas. É uma pena pelo Brasileirão, mas uma porção de gente nesse segundo semestre vai deixar claro que a terceira opção é o que deveria ser o principal campeonato no país. Pois é, porque todo mundo quer um caminho mais rápido para o sucesso, para a Libertadores, para o dinheiro. Então vamos falar um pouco do Flamengo. Jesus no comando. E aí? Quer dizer, tem um processo todo para uma adaptação, para uma assimilação do grupo do que é o novo trabalho. O que você espera dele, levando em conta a história que a gente já conhece no Benfica, no Sporting, muitos títulos, prêmios e agora? E aí que nem Jesus é unanimidade, né? Pois é. Se nem Jesus agradou a todos... Assim, é um desafio grande, cara. É muito contracultural. O que é o Jorge Jesus como treinador, pelo modelo de jogo, mas muito pela relação atletas, diretoria, comissão técnica, com relação ao que se faz no Brasil. Você vai ouvir declarações como a do Léo Duarte, que 70% do que ele viu nos primeiros dias, ele nunca tinha trabalhado na carreira. E isso é um baque, né? Isso tem um peso grande. Mas, por outro lado, você tem um desgaste muito mais rápido. Se o jeito que você trabalha é muito distante da cultura de todo mundo que está se relacionando com você. Mas fácil falar, também é muito diferente, não é pra mim, não funciona, não conheço. E muita gente pode acabar tirando o pé e não sendo, ou não trabalhando em direção à excelência, porque tem uma rusga dentro do que é a relação. Claro que os resultados ditam. O time que vence bastante, acaba vencendo mais porque entra nesse caminho, né, nessa espiral do sucesso. Como o outro lado também é verdade. Então eu tô curioso para entender o impacto inicial. Imagino que as ideias de jogo, imagino que o treinamento dele seja muito bom, acima da média, porque a gente acompanha por aqui. Se a relação com os atletas e também com a diretoria, com todos, enfim, com todos os players, bem, inclusive a gente na imprensa, não for a ideal, isso pode ter um peso, pode ser um baque também pro que é o desempenho dentro de campo. Mas estou curioso para ver a equipe jogar. A questão dos 2 atacantes por dentro, a cobrança dele por um homem de área, que ainda não chegou, na verdade, né? Pois é. Mas a ideia de geralmente utilizar, ter a possibilidade de usar um centroavante com mais um atacante próximo a esse centroavante, como chegou a fazer com o Jonas e o Cardoso dentro do Benfica por muito tempo. Então, assim, curiosidades com relação à forma que o Flamengo vinha jogando, como ele vai aproveitar esses jogadores dentro do que ele pensa que é o melhor, o Rafinha já entrando pelo lado direito, enfim. Tem muitas mudanças esse Flamengo. Algumas, principalmente nessa questão de metodologia, de forma de jogar, podem ser muito, muito agradáveis, muito legais de se ver. Mas eu fico curioso também pela relação. A adaptação é o grande trunfo, e talvez ela não ocorra. Bom, o Jorge Jesus já tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que o Everton Ribeiro não deve fazer parte do elenco que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Ele, nesses jogos treino na pausa da Copa América, esteve jogando no time reserva por causa de uma lesão no tendão de Aquiles, está se recuperando. Talvez o grande destaque do início de temporada do Flamengo. A notícia boa, o Rafa já citou e nós também, a chegada do Rafinha, que depois de tantos anos na Europa, vem vestir uma camisa de um grande clube brasileiro. Conversou com a nossa repórter Karen Duarte, a gente mostra pra vocês que ele falou de tudo, das ambições dele como jogador, as ambições de vida pessoal dele por aqui. Tá feliz, tá chegando querendo muito Rafinha. Dá uma olhada. São 7 estrelas no braço. 7 títulos do campeonato alemão. Como fala 7 vezes campeão? Heptacampeão. O que Rafinha foi pelo Bayern de Munique, o que o Flamengo quer ser em 2019. Esta união é um marco na carreira de um jogador que brilhou na Alemanha, mas que começou a jogar num bairro simples de Londrina, no Paraná. Então nós estamos chegando agora aqui, ó, no Aquiles Stengel. Aqui é o bairro que eu morei. Tem boas lembranças aqui, viu?